Bom dia, meus amigos da ISCOM do Rio de Janeiro. Por favor, aceitem minhas reverências a todos os devotos do Senhor, que são exatamente como árvore dos desejos, capazes de satisfazer os desejos de todos. A pedido do Prabhu Paravyama, eu estou aqui tentando falar alguma coisa sobre o Chaitanya Charitamrita hoje. Eu peço que quem for entrando, vai dando seu like e dizendo se está tudo certinho aí com o som, com a imagem, né? Se a transmissão está saindo legal, ok? Gente, antes de começar a nossa live, que está marcada para 8 horas, eu acho que já dá na hora, nós vamos cantar um pouquinho, né? E depois a gente vai fazer a leitura do Chaitanya Charitamrita, tá ok? Então vamos lá. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Shila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Shila Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada. Sri Chaitanya Charitamrita Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Então, lendo aqui o Sri Chaitanya Charitamrita, Adi Lila, capítulo 10, versos 15 a 17. Então, vamos ler o Bengali clássico primeiro, depois a tradução e o significado de Srila Prabhupada. Bada Shaka Gadadara Pandita Goshani Tenho Lakshmi Rupa Tenra Samakeha Nai. Bada Shakta, grande galho. Gadadara Pandita Goshani, os descendentes ou a sucessão discipular de Gadadara Pandita. Tenho Gadadara Pandita, Lakshmi Rupa, encarnação da potência de prazer do Senhor Krishna. Tanra, seu. Sama, igual. Keha, alguém. Nai, não há ninguém. Agora vamos ler a tradução. Gadadara Pandita, o quarto galho, é conhecido como
uma encarnação da potência de prazer de Sri Krishna. Portanto, ninguém pode equiparar-se a ele. Hare Krishna. Bom dia a todos. Gente, quem chegou agora, estou vendo que tem uma pessoa aí, diga se o som tá bom, se a imagem tá boa, coloque aí nos comentários, tá ok? Eu agradeço. E minhas reverências. Então, nesse verso aqui, é descrito que Gadadhara Prabhu é o quarto verso, o quarto galho da árvore do Sri Chaitanya. Então, existe uma árvore transcendental, que é a árvore do serviço devocional, que é a árvore do movimento de Sankirtan do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, né? Essa árvore tem suas raízes, ela tem seu tronco e ela tem seus galhos e frutas e flores, né? Então, anteriormente já se descreveu como é a raiz dessa árvore, né? Os sannyasis que deram para Mananda Puri, que deram a base da raiz para ela se solidificar, para ela crescer, né, dessa árvore. O tronco é o próprio Senhor Chaitanya, né? O Senhor Chaitanya é o tronco dessa árvore, e ele também é a própria árvore. E esse tronco se divide, num certo ponto, do Senhor Chaitanya e Nityananda, né? Então, dos galhos do tronco do Senhor Chaitanya, da ramificação do Senhor Chaitanya, tem vários galhos que vão surgir. Cada galho desses vai ter subgalhos. É tudo muito científico, né? Muito técnico, muito científico. E se descreveu alguns galhos, primeiros galhos. Aqui nós estamos no quarto galho dessa árvore. E desse galho vai sair subgalhos, tá? Os galhos eles saem do tronco, então do próprio Senhor Chaitanya, tem ligação direta com o Senhor Chaitanya. E os subgalhos eles vão sair dos galhos, né? Então são os discípulos, que são os netos espirituais, né? Os descendentes dos subgalhos, né? Então Srivatsa foi um dos primeiros galhos, agora está se descrevendo Gadadhara, ok? Quem estiver assistindo a nossa live aí, eu estou vendo que tem uma pessoa, não esquece de dar seu like e botar aqui no comentário se o som, ainda não vi nenhum comentário aqui se o som tá bom, se a imagem tá boa, ok? Então coloca aí nos comentários. Ok, então vamos ler aqui o significado de sua divina graça, Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Dá uma olhada aqui no som. O som aqui está com a luzinha verde, está dizendo que tá bom, mas não sei como é que está aí para vocês. No Gora Gunodesha Dipika, versos 147 a 153, afirma-se, 2 pontos, a potência de prazer de Sri Krishna, outrora conhecida como Vrindavaneshwari, agora personifica-se sob a forma de Shri Gadadhara Pandita, nos passatempos do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Sri Swarupa Damodara Goswami frisa que, sobre a forma de Lakshmi, a potência de prazer de Krishna, ela era outrora muito querida pelo Senhor como Shyamasundara Vallabha. A mesma Shyamasundara Vallabha está agora presente como Gadadhara Pandita, outrora como Gadadhara, outrora como Lalita Shakti. Ela sempre devotava-se a Srimati Radharani. No 12º capítulo desta parte do Chaitanya Charitamrita, há uma descrição dos descendentes ou da sucessão discipular de Gadadhara Pandita. Então aqui nós temos muita informação, né? Então uma informação muito importante aqui é que Gadadhara Pandita, ele não é uma entidade viva comum. Ele não é uma jiva, uma alma condicionada desse mundo material.
Ele não é como nós. Ele é uma parte da divindade suprema super importante. Ele é a potência de prazer do Senhor Supremo. Ele é Ladini Shakti, a potência de prazer do Senhor Supremo. Ou seja, o Senhor Supremo, Krishna, o desfrutador supremo, ele só é desfrutador do Supremo porque ele tem uma potência que lhe dá prazer. E essa potência de prazer, ela veio nos passatempos de Krishna para auxiliá-lo, para dar prazer a Krishna em Vrindavana. Então ela era conhecida em Vrindavana como Vrindavana Ishvari. Em Vrindavana Ishvari, a potência de prazer de Krishna. Então essa potência de prazer de Krishna, Vrindavana Ishvari, ela voltou, quando Shrimati Radharani veio, ela veio com Shrimati Radharani. O Shrimati Radharani veio na forma do Sr. Chaitanya. E ela era Lalita Shakti, uma associada íntima de Shrimati Radharani. Então ela veio junto com Shrimati Radharani para desfrutar os passatempos de Sankta que Shrimati Radharani estava criando aqui na Kali Yuga para salvar as almas caídas e para desfrutar do amor transcendental no sentimento de separação do Senhor Krishna. Então, não é qualquer entidade viva. Gadadhara Pandita é a energia de potência, a energia de prazer de Krishna. Aqui no verso, ele é descrito como Lakshmi Rupa. Lakshmi Rupa, que na forma de Lakshmi, ele veio como a potência de prazer para dar prazer a Krishna nos passatempos transcendentais aqui em Kali Yuga, né? Junto com o Sr. Chaitanya, junto com os outros devotos, junto com as outras energias. Porque o Sr. Chaitanya, ele não veio sozinho. Esse negócio de sozinho é para impersonalista. O Sr. Chaitanya veio com todo mundo. Ele veio com suas potências, com suas energias, com seus devotos. Ele inundou o mundo de prema. Como foi que o Sr. Chaitanya inundou o mundo de prema? Com seus devotos. Cada devoto do Sr. Chaitanya manifestava diferentes potências do Senhor. E assim, com essas potências manifestas, essas potências visíveis, as entidades vivas, elas eram cativadas e participavam do movimento de Sankta. E despertavam a sua consciência espiritual adormecida. Então, esses grandes devotos, eles são a árvore do Sr. Chaitanya. Agora, quem está sobre ou abaixo dessa árvore, na sombra dessa árvore, são as entidades vivas, as vivas de todo o universo. Porque essa árvore está crescendo e ela vai tomar todo o universo. E assim todas as entidades vivas vão estar sob o abrigo da árvore do serviço devocional que Chaitanya Mahaprabhu plantou, e seus devotos se manifestaram para aliviar os sofrimentos e a falta de consciência divina das pessoas de Kali Yuga. Então essa árvore aqui, ela está inibindo as manifestações demoníacas. Então as guerras, a fome, a peste, as desavenças que são características de Kali Yuga, você pode achar que tem muita, mas era para ter muito mais. É que essa árvore do Sr. Chaitanya está dando sombra
para as entidades vivas e elas não estão dominadas completamente por Kali Yuga, graças a essa árvore. Essa árvore está abrigando todos. E nesse verso está descrevendo apenas um galho dessa árvore, que é Gadadhara Pandita. Mas ser um galho dessa árvore não é coisa pouca, não. Para ser um galho dessa árvore, você tem que ser uma potência interna. Essa aí é uma potência especial. É a potência de prazer de Krishna, Hladini Shakti. Gadadhara Pandita era Hladini Shakti. Então, no Panchatattva, ele está à esquerda do Senhor Chaitanya. Nos passatempos em Navadvipa, Gadadhara Pandita, ele era amigo de Nimai Pandita, do Senhor Chaitanya na infância, e eles estudavam juntos. E Gadadhara Pandita foi aquele devoto que nunca se separou do Senhor Chaitanya. Só quando o Senhor Chaitanya deixou o planeta. Mas desde a infância, desde a colega de brincadeira, toda a sua vida, Gadadhara Pandita estava junto com Chaitanya Mahaprabhu. Gadadhara Pandita nunca se separou de Chaitanya Mahaprabhu. Era uma ligação bem pessoal e próxima de Chaitanya Mahaprabhu. E aqui ele está sendo descrito como esse galho da árvore do Senhor Chaitanya. Né? Agora, de Gadadhara Pandita, vem os subgalhos, né? Que vão se manifestar, que vão formar outros subgalhos e a árvore vai crescendo. Então, todos esses devotos que vão aparecendo agora, Bhaktisiddhanta, Bhaktivinoda, Gorakishora, Srila Prabhupada, eles são subgalhos dessa árvore do Senhor Chaitanya. E os devotos que estão vindo depois dele, que são os discípulos, discípulos dos discípulos, discípulos dos discípulos, discípulos dos discípulos, eles são mais galhos. E essa árvore vai crescendo. Todo devoto que entra como um pregador, como um divulgador, como um professor, como um guru desse movimento, ele é um galho da árvore do Senhor Chaitanya. Ele está dando abrigo, ele está dando a sombra do alívio das misérias materiais que estão queimando o cérebro das pessoas de Kali Yuga. Sansaradava, Nala Lida Louca, Pranayaka, Runya, Ganaganata, Pratasya Kalyana, Gunarnavasya, Vandegurossi, Chara Naravinda. Nesse verso de Vishwanath Chakravarti Thakura, ele não fala do sol quente, mas ele fala do fogo, certo? Que está queimando as entidades vivas. Ele não fala da sombra da árvore do Senhor Chaitanya, mas ele fala da chuva, da bênção do mestre espiritual para com todas as entidades vivas, para com todas as pessoas que aceitam o abrigo da consciência de Krishna. O abrigo da consciência de Krishna é o abrigo dessa árvore do Senhor Chaitanya. Alguém pode dizer que a vida material não é ruim, porque eu consigo desfrutar alguma coisa. Mas para você desfrutar alguma coisa nesse mundo material, você tem que passar por tantas ansiedades. Você tem que trabalhar, você tem que ganhar dinheiro. E mesmo que você tenha nascido numa família de berços de ouro,
e que você não precise ganhar dinheiro para sobreviver, ainda assim você tem que obedecer às outras pessoas que você não quer obedecer, conviver com, com os desejos e as ansiedades de outras pessoas, competir por um espaço de personalidade, porque você quer ter a sua personalidade, você não quer ser um robô de ninguém, porque você quer ter a sua independência. Então, tudo isso não é motivo para felicidade, é motivo para preocupação, mesmo que você tenha nascido em bolso de ouro. Então, Krishna fala no Bhagavad Gita que Abrahma Vanaloka, do planeta mais baixo até o planeta mais elevado, todos são Dukkhalayama Saswatam, lugares de misérias, e além de tudo, temporários. Então, por mais que você ache que a vida é boa, mas não é. Porque você vai ter que abandonar a sua vida. Você vai ter que abandonar tudo do que você gosta de fazer, você vai ter que deixar. Então, o Senhor Chaitanya plantou essa árvore para tirar a ilusão das pessoas que estão no modo de vida materialista, condicionados, pensando que podem desfrutar desse mundo. E dessa árvore do Senhor Chaitanya surgiu os galhos como Gadadhara e subgalhos como Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta, que vêm a esse mundo somente para nos resgatar, somente para trazer essa mensagem da consciência de Krishna para nós. E agora, se nós aproveitarmos, aí vai ser bom demais, porque a gente vai ficar sempre feliz. Nityananda, sempre feliz. Nityasuki, sempre feliz. Então, essa é a nossa grande bênção. A bênção não é arrumar um emprego. Emprego não traz felicidade. Não é arrumar dinheiro. Dinheiro não traz felicidade. A maioria das religiões estão por aí explicando um tipo de religião que é Kaitava Dharma, religião materialmente motivada. Porque elas não têm experiência de prazer transcendental. Elas não têm experiência de Ananda, de felicidade completa. Aí cria uma série de motivações materiais, cura de doença, ganhos materiais, emprego, esposa, filhos. E eles fazem aí, eles estão aí, eles fazem jejum, né? Eles fazem o que a gente faz, né? Não fazem cada, mas eles têm um dia de jejum, que é o jejum para conseguir uma prosperidade material, um benefício material, uma bênção material. Mas fazem, não só aqui no Ocidente, mas na Índia principalmente, tem muitos adoradores de semideuses que são regulados e fazem muitas austeridades para alcançar bênçãos materiais. Mas essa árvore, o fruto dessa árvore do Senhor Chaitanya, não é para ofertar bênçãos materiais. Quem está procurando bênçãos materiais, Krishna diz no Bhagavad Gita, que é pouco inteligente, porque são coisas temporárias. E quando chega um dia, você consegue, fica por algum tempo, mas depois você volta a esse mundo, porque acaba seus créditos, aí você não pode ficar aí sem crédito, viajar sem crédito. Acabou o crédito, você foi lá, viajou, chegou lá na Europa, né, nos Estados Unidos, né, e estava com um saldo bom no seu cartão de crédito, mas quando acaba, você tem que voltar para pagar, para criar novos créditos, para poder subir novamente. Então essa é a vida da pessoa que está perdendo seu tempo, subindo e descendo
a montanha dos desejos materiais. É como um personagem da mitologia grega, que o castigo dele era levar uma pedra até lá em cima. Aí quando chegasse lá em cima, jogava a pedra de baixo para baixo, aí ele tinha que subir de novo e levar a pedra lá para cima. Isso não é vida. Isso não, ele está simplesmente pagando um castigo. Então essa é a nossa vida materialista aqui. Mas a árvore do Sri Chaitanya, ela veio para abrir nossos olhos, dando prazer transcendental. Por isso que ele está aqui, ó, com a potência de prazer de Krishna. A potência de prazer de Krishna satisfaz Krishna. E quando Krishna fica satisfeito com o nosso serviço, a gente fica automaticamente satisfeito também, né? Então esse é Gadadhara Pandita, a potência de prazer do Senhor Supremo. Agora vamos ler o verso 16, tá? Esse foi o verso 15. Vamos ler novamente aqui. Gadadhara Pandita, o quarto galho. O quarto galho. E aqui ele não fala assim quarto galho, mas ele fala Badashakta. Badashakta quer dizer grande galho. Tradução de palavra por palavra. Grande galho, é um galho especial, né? Tenho, ele, né, Gadadhara, Lakshmi Rupa, a potência de prazer, Lakshmi, do Senhor, Tanra, Samadehanaya, Samakehanaya, Samakehanaya. Aqui diz que Samakeha, Keha é alguém, e Nati, não há ninguém, que ele é incomparável, né? Gadadhara Pandita. Gadadhara Pandita, o quarto galho, é descrito como uma encarnação da potência de prazer de Sri Krishna, portanto, ninguém pode equiparar-se a ele. Como eu falei, ele não é como a gente, ele é uma potência de prazer de Krishna. Gadadhara. Agora vamos ler o verso 16. Tanra Sishya Upashishya. Vou ler novamente. Tanra Sishya Upashishya Tanra Upashaka Eimata Sabasaka Upashakara Leka. Vamos ler aqui a tradução palavra por palavra. Tanra, seus Sishya, discípulos, Upashishya, netos espirituais e admiradores, Tanra, seus, Upashaka, galhos secundários, Eimata, dessa maneira, Sabá, todos, Shaka, galhos, Upashakara, galhos secundários, Leka, descrever, escrevendo. Então, seus discípulos e netos espirituais são seus galhos secundários. Descrevê-los a todos seria difícil. Significa que Gadadhara Pandita teve muitos discípulos, e esses discípulos fizeram muitos discípulos. Então, é quase impossível escrever todos os galhos e subgalhos que vieram de Gadadhara Pandita. Vamos ler agora o verso 17. Vrakreshvara Pandita Prabhura Bada Priya Britya Eka Bhave Chabisha Prahara Janra Nritya. Vamos ler a tradução agora, de palavra por palavra. Vrakreshvara Pandita, chamado Vrakreshvara Pandita. Prabhura, do Senhor. Bada, bastante. Priya, querido. Britya, servo. Ekabhave, continuamente no mesmo êxtase. Chabisha, 24.
Prahara, a duração de tempo que compreende 3 horas. Janra, cuja Nritya, dança. Então, tradução, o quinto galho da árvore, Vakreshvara Pandita, era um servo muito querido do Senhor Chaitanya. Ele podia dançar em êxtase constante durante 72 horas. Então aqui ele está descrevendo o quinto galho. O quarto galho foi Gadadhara Pandita. Agora o quinto galho é Vakreshvara Pandita. E ele era muito querido pelo Senhor Chaitanya, né? Então ser querido pelo Senhor Chaitanya é algo muito especial, né? O Senhor Chaitanya quer todos, né? Mas aqueles que são muito próximos dele, que estão entendendo a sua missão, estão tentando trabalhar para satisfazer seus desejos, estão fazendo sacrifícios para satisfazer o desejo do Senhor Chaitanya, esses são devotos muito especiais para o Senhor Chaitanya. E o Senhor Chaitanya fica muito feliz com ele. Então, Vakreshvara, ele era esse tipo de devoto. E ele tinha uma característica descrita aqui, né? Ele era capaz de dançar. Aí ele fala aqui, Chabishá, 24. 24, né? E a outra palavra é Prahara, que significa 3 horas. Então ele era capaz de dançar 24 vezes 3, 72 horas. 72 horas. Por quê? Porque ele não tinha um corpo material, né? Ninguém consegue dançar 72 horas em êxtase. Não é dançar devagarzinho, não. É em êxtase, aquele pulando alto, né? Como a gente vê aí nos kirtans, nos templos, né? Os devotos pulando, rolando pelo chão, chorando. Então, esse devoto, ele conseguia estar nessa situação de êxtase espiritual durante muito tempo, 72 horas. Por quê? Porque ele tinha uma ligação muito íntima com o Senhor Supremo. E o seu corpo já não era um corpo material. O seu corpo era espiritualizado. Ele era como no corpo de Narada Muni, um corpo completamente além dos modos da natureza material. Ok? Agora vamos ler aqui o significado de Srila Prabhupada. No Gora Ganodesha de Pika, verso 71, afirma-se que Vakreshvara Pandita era uma encarnação de Aniruddha, uma das expansões quadrúplas de Vishnu, Vasudeva, Sankarsana, Aniruddha e Pradyumna. Isso significa o quê? Que ele não era um Jiva Tattva. Ele era Vishnu Tattva. Ele era como Adwaita, uma encarnação de Krishna. Então, ele era a encarnação de Aniruddha, né? Quando Krishna ele vai manifestar a criação material, então ele se manifesta primeiro em suas expansões, em Balarama. Primeiro em Balarama. Aí depois de Balarama vem Sankarsana, Pradyumna, Aniruddha e Vasudeva. São as 4 expansões quadrúplas do Senhor, Chatuviyuhas. E aí, nessas expansões, ele vai se expandir mais outras expansões quadrúplas e outras até chegar às expansões que vão necessariamente manifestar o mundo material, que é o Karana da Kashai Vishnu, Kshira da Kashai Vishnu, Garbha da Kashai Vishnu. Então, Aniruddha, ele é uma expansão de Balarama, uma expansão primária, a primeira expansão do Senhor.
E esse devoto Vakreshvara era o quinto galho. Ele pregava a consciência de Krishna, ele veio para auxiliar o Senhor Chaitanya, e ele tinha essa potência de dançar, isso ficou característico nele, e ele dançava consecutivamente por 72 horas. Né? Então, logicamente, as pessoas se admiravam e se alegravam e ficavam felizes, né? E isso atraía as pessoas para a consciência de Krishna, para que as pessoas pudessem saborear o néctar, o doce da vida espiritual, do serviço devocional. Porque a menos que a gente tenha o sabor do doce da vida espiritual, a gente não vai conseguir abandonar a vida material. Porque a vida material tem um doce. É um doce ilusório? Mas é doce. Tá? Não venha dizer que não é doce, porque é doce. Depois fica amargo? Fica. Mas enquanto tiver doce, a gente está apegado a ela. Quando está amargo, a gente quer desapegar, mas aí é a miséria que estão apegadas a gente. Aí a gente corre e elas vão atrás. Né? Aí não tem jeito. Mas quando você, logo na raiz, antes de você desfrutar da vida material e ficar viciado nela, se você sentir um gosto pelo serviço devocional, um gosto por cantar Hare Krishna, por servir a missão de Srila Prabhupada. Então, quando você sente esse gosto, aí a coisa muda. Você não mais procura desfrute. Você não procura mais desfrute, porque você já tem todo o desfrute. Você está santosha, satisfeito. Aí sim, aí você consegue abandonar os desejos materiais e servir a Krishna. É isso aí. Então, vamos ler agora o significado de Srila Prabhupada. No Chaitanya Gunodesha Dipika, já lemos isso aqui, né? Ele podia dançar maravilhosamente durante 72 horas consecutivas, já lemos isso. Quando o Sr. Chaitanya Mahaprabhu representava dramas na casa de Srivatsapanta, Vakreshvara era um dos principais dançarinos e dançava continuamente naquele período de tempo. Então, isso é uma coisa também assim interessante, né? Geralmente, sempre os templos eram, quando morava muita gente nos templos, né? Quando quase todos os devotos que eram devotos mesmo estavam morando no templo, os templos faziam dramas, né? Peças de teatro, né? Para representar os passatempos de Krishna, ou então para explicar pontos filosóficos, né? Então tinha várias peças, tinha aquela peça muito famosa, Peixinho e Peixão, né? Onde o peixão representava Krishna e o peixinho representava a Jiva, a alma condicionada. E o peixão sempre estava lá na frente, nadando, mas aí o peixinho disse, não, por que o peixão tem que ficar sempre na frente? Porque eu não posso ir na frente. Aí o peixão explicava que aqui no reino espiritual sempre existe um centro de harmonia, que é a personalidade de Deus. E você trabalha para ela. Agora, se você quiser tentar ser o peixão, aí tem um mundo que você pode ir e tentar ser o peixão. E lá você pode conseguir ser o peixão no mundo material. Aqui no mundo material, todo mundo quer ser o peixão, né? Mas você não vai conseguir, eu vou te avisando, né? Porque não é a sua natureza, aquele mundo é outra natureza. É uma natureza inferior, você pertence à natureza superior. Mas se você quer, eu pago a passagem para você ir. Assim, Krishna é um bom pai, Krishna não vai dizer, não vai obrigar ninguém a ficar no mundo espiritual, não quer. Então a pessoa vai para o mundo material e aqui fica tentando ser o peixinho.
Então esse ponto filosófico era apresentado com peças de teatro no templo, que eram bastante divertidas, né? E, além do mais, instrutivas, que as pessoas assimilavam mais do que a palestra, a mensagem da peça de teatro. Aí o Sr. Chaitanya fazia, eu acredito que o Sr. Chaitanya não fazia peixinho, peixão, né? O Sr. Chaitanya fazia peças mais, mais clássicas, ou seja, peças que representavam os passatempos de Krishna, né? Como Krishna erguendo na colina de Govardhana, como o Sr. Rama lutando com Ravana, como o Sr. Rama encontrando Sita. Então era algo bem assim atrativo, né? Imagine esses grandes devotos Vakreshwara fazendo uma peça de teatro e dançando na peça de teatro. Também essas peças do Teatro do Sr. Chaitanya eram bastante artísticas, né? Os devotos não iam lá ficando improvisando, não. Era tudo ensaiado e era com música e era com dança. Então era uma coisa assim bem artística. Esse lado artístico aí do Hare Krishna de peça de teatro sumiu um pouco, né? Sumiu um pouco com o tempo, ele sumiu. Né? E a mudança do estilo de vida dos devotos, né? Da ISKCON mudou um pouco, né? Não sei se na Gaudiya Mata eles fazem alguma peça de teatro, eu nunca fui lá, não sei. Mas na ISKCON eu tenho visto, pelo menos no Instagram, que todo mundo, todas as suas pregações são colocadas no Facebook, no Instagram, no YouTube. Não vi nenhuma peça peixinho, não vi. Né? Mas, ou qualquer outra peça, né? Ou qualquer outra peça clássica, né? Já vi dança, mas uma peça de teatro não. O Sr. Chaitanya fazia isso na casa de Srivatsa. Sri Govinda Dasa, um devoto Oriya do Sr. Chaitanya Mahaprabhu, descreve a vida de Vakreshwara Pandita em seu livro Gaura Krishnodaya. Então, Govinda Dasa é um devoto de Oriya. Quando eu fui pela segunda vez eu acho, para Mayapur, viajando com o Prabhu Ishvara, numa comitiva de 75 devotos, então ele levou a gente para Jagannatha Puri. E antes de chegar em Jagannatha Puri, passou nessa cidade de Oriya. Aí tem um templo lá, da ISKCON, fundado por Govinda Maharaj. Ficamos um diazinho lá em Oriya, foi muito interessante. Não deu para conhecer a cidade, porque a gente ficou só no templo, né? E aqui tem esse devoto que é de Oriya, Sri Govinda Dasa, que descreveu a vida de Vakreshwara Pandita. Então aqui a gente vê nesses dois versos, né, que se falou de dois livros, esse livro e o Gaura Gonodesha Dipika, né? E a gente está esperando aí quando é que será que a BBT vai traduzir esses livros para a gente, para ter esses livros aqui em mãos, né? Para a gente poder se aprofundar conhecendo a vida desses devotos maravilhosos, né? Maravilhosos. Então, Gaura Krishnodaya foi o livro escrito por Sri Govinda Dasa. Govinda e escreveu o livro Krishnodaya. Existem muitos discípulos de Vakreshwara Pandita em Orissa. E eles são conhecidos como Gaudiya Vaishnavas. Então não importa aonde você está, onde você nasceu, onde você é discípulo, se você está abrigado na árvore do Sr. Chaitanya, nos galhos da árvore do Sr. Chaitanya, você é um Gaudiya Vaishnava. Né? Gaudiya quer dizer de Gonadesha, do local onde nasceu o Sr. Chaitanya. Mas é mais significativo dizer que Gaudiya são todos os devotos
que estão na árvore do Senhor Chaitanya, né? Não importa onde eles nasceram. Existem muitos, já lemos isso, embora sejam órias. Entre esses discípulos estão Sri Gopala Guru e seus discípulos Sri Dhyanachandra Goswami. Então aí Prabhupada, ele está falando, não dessa época, mas daquela época, que ele falou que ainda existia, assim, gurus da ISKCON, né, que eram descendentes de Vakreshvara Pandita, que eram órias, né, que estavam em Orissa. Jai Hare Krishna. Então, é isso aí. Essa aqui é a nossa aula do Chaitanya Charitamrita. Eu fiquei de ler até o verso 17, li todo ele, certo? Agora vou encerrar por aqui. Eu vejo que não tem nenhuma pergunta. Luiz Rocha Gaular, ele entrou, disse Hare Krishna, tá? E outros que entraram não disseram nada, mas devem ter pensado em Hare Krishna. Então, muito obrigado a todos, Hare Krishna, e assim a gente encerra a nossa participação na aula do Chaitanya Charitamrita de domingo da ISKCON Rio de Janeiro. Já e todas as glórias a Srila Prabhupada. Haribol.